Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo, também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça-feira após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização desta tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos nós. É, começar aqui com o nosso texto, estudo 7, capítulo 7. O título é Sementes da Insensatez. Então, agora o Miranda começa falando que, só um minutinho, então, pronto. Ele começa falando o seguinte, que ele estava lá junto com a benfeitora, né, a irmã Angélica, e enquanto ela estava se afastando para executar outras tarefas, ele começou olhando, né? Ele tinha ali um mundo de experiências para ele poder aprender. Ele está falando que se utilizou da bênção do tempo para recolher apontamentos que me auxiliassem a compreender as dadivosas lições da vida. Naquele sanatório, onde mais de uma centena de portadores da tuberculose pulmonar ajustavam-se ao processo de recuperação moral, aprimorando os sentimentos. Dr. Arnaldo Lustosa ficar assistindo Argos, em nome da equipe que o socorria. Ele concordou de bom grado em ajudar-me no estudo dos fenômenos obsessivos mais sutis que atacam a área física dos pacientes. Convidou-me a seguir a sala cirúrgica, onde poderíamos acompanhar uma ocorrência de grave significação. Ali chegando, deparamos-nos com um quadro comovente. Uma jovem, de aproximadamente 25 anos de idade, seriamente vencida pela tuberculose, encontrava-se em trabalho de parto, carinhosamente assistida por uma obstetra e duas enfermeiras. O seu estado de deperecimento era visível e tudo indicava que não teria resistência para o parto. Antes que eu formulasse qualquer interrogação, o amigo explicou-me. Trata-se de Ruth Maria, a quem temos pessoalmente dado assistência, atraído pelas suas orações nos últimos dias. Nossa irmã vem de um passado espiritual marcado por extravagâncias na área sexual e outros abusos. Desde cedo, experimentou a constrição pertinaz de algumas das suas vítimas, especialmente de um companheiro vilmente traído e apunhalado enquanto dormia, num simulacro que ela preparou para dar ideia de um latrocínio. Passado despercebido o crime vergonhoso, não ficou, porém, esquecido por aquele que lhe sofreu a sanha fraticida. Logo que despertou no além-túmulo, Francis, o assassinado, buscou-a para o despojo, incendiado pelo ódio. Apesar de havê-la encontrado ainda no corpo físico, não conseguiu vingar-se conforme desejava. Aguardou que ela retornasse à vida espiritual, onde, em luta com outros adversários da invigilante, dilapidou-a por mais de uma trintena de anos, em vampirização impiedosa e punições exaurientes. Então, a gente está vendo aqui que ele esperou ela
desligar do corpo e prendeu ela lá no plano espiritual por mais de 30 anos, vampirizando e punições. Eles botam, a gente sabe que eles colocam presos em celas, eles fazem várias torturas, isso tudo a gente já viu em vários outros livros que falam, né, sobre essas cidades da justiça, cidades de justiceiros que tem no plano espiritual inferior. Recambiada a reencarnação, sem qualquer título de enobrecimento, que desperdiçara nos vícios e no gozo de uma vida frívola, foi recebida com desagrado por antiga companheira de dissipações, que se lhe tornou mãe carnal. Então, essa companheira de dissipações, para a gente entender melhor, foi alguma amiga dela, da existência outra anterior, que vivia fazendo também algumas coisas ligadas ao sexo e tudo. Essa a antiga companheira acabou se tornando mãe carnal, mas ela era desprezível e indiferente e agora habitavam numa favela, nessa encarnação, relegando-a, no caso, ela, quando assim que ela teve a Ruth Maria, ela deixou ela numa casa de caridade, deixou ela na porta, nos primeiros meses do novo corpo. Então, só serviu mesmo para trazer ela para reencarnar. Nesse lar, que é um lar de caridade, desde cedo, Ruth Maria se revelou uma criança frágil, silenciosa, ensimesmada, sofrendo as reminiscências inconscientes do padecimento nas regiões mais infelizes da erraticidade. Então, ela trazia, né, na mente todo aquele passado dela, aquele sofrimento, aqueles 30 anos, né, de perturbação e de tortura. Os seus inimigos não a deixaram perturbando-lhe o sistema nervoso e tornando-a agressiva por ocasião da puberdade, o que degenerava num clima de antipatia e desagrado por parte daqueles que surgiram no seu caminho na condição de benfeitores e amigos. Então, todos que estavam nessa casa de caridade tentavam ajudar, mas ela era uma pessoa que ninguém, que era desagradável, né? E aí, na puberdade, ficou agressiva mais ainda, e aí as pessoas ficaram, sim, mais à distância, né? Então, em razão do mau uso da inteligência na vida anterior, aquela que ela vai lá e assassina o Francis, né? Ela veio agora assinalada por dificuldades de raciocínio e de memorização, embora não chegasse a ser uma retardada mental. Mesmo assim, adaptou-se à aprendizagem artesanal, revelando aptidão para a costura, com o que se armou para viver fora daquele abrigo de beneficência quando alcançasse a maioridade. Sempre que, geralmente, quando você alcança 18 anos, você tem que ir embora, né? Que eles ficam com as pessoas até essa época. Com a mente atormentada pelas lembranças inditosas e pelas presenças dos inimigos, tornou-se um motivo de constrangimento na instituição, levando os trabalhadores da casa a ansiarem pelo seu desligamento logo que atingisse a idade limite. E aí o Miranda, agora, não, esse aí é o doutor Arnaldo que está falando, né? Aí ele vai fazer uma parte em relação a essas casas, casa de sociedade, de beneficência, né? Ele fala, verificamos que nessas casas o trabalho é bênção maior para aqueles que o desenvolvem. Então, seriam, no caso, os voluntários, aqueles que trabalham lá por amor, né? Vemos companheiros dedicados e entusiastas laborando com otimismo em obras sociais, que criam e mantêm, sendo que lentamente caem em desânimo diante dos resultados, às vezes decepcionantes, bem diversos do que esperavam. Os beneficiários, algumas vezes, tornam-se exigentes, fazem-se ingratos e difamadores, reagindo às boas orientações e assumindo atitudes soberbas, chocantes, que insuflam revolta e malquerência. Ouvimos pessoas dedicadas ao bem formulando interrogações sobre suas possíveis falhas e fracassos, impelidas à desistência por falta do estímulo daqueles que são ou foram socorridos por sua dedicação e renúncia. Sucede que os doadores de hoje são os usurpadores de ontem em recuperação. Então, aí a gente já vê bem que, na verdade, o nosso papel aí, né? Anteriores servidores desastrados, agora honestamente arrependidos, que fruem de paz com a feliz oportunidade de realização. Formam os grupos de obreiros que despertaram para servir, antes que para receber, já que não devem guardar qualquer mágoa diante da ingratidão ou da ofensa dos seus pupilos transitórios, mas se aprimorando,
lapidando as arestas morais e crescendo para Deus mediante o trabalho libertador. Aqui a gente só uma parte, a gente lembra que a nossa caridade tem que ser uma caridade desinteressada. Não interessa se a pessoa vai falar, vai agradecer ou não. Não é para esperar nada do próximo. Você tem que fazer, e aí você tem que fazer porque você quer, se sente bem em ajudar o próximo. Agora, não esperar nada em troca, né? Então, aí a pessoa vai lá, assim vai lapidando as arestas morais e crescendo para Deus, mediante o trabalho libertador. A aflição e o desconhecimento do bem que espalham há de constituir-lhes estímulo para produzir mais e melhor. Apesar de se saberem humanos e fracos, desejando compreensão e amizade, cabe-lhes reconhecer que, no momento, essas moedas de luz ainda são escassas. E eles, sim, esses trabalhadores, é que devem ser ofertadores desses tesouros que, em suas mãos, quanto mais distribuem, mais se multiplicam, não desanimando nem desistindo nunca. Na prece, na meditação, na leitura edificante e nos exemplos dos heróis de todos os matizes, encontrarão força e inspiração para o prosseguimento, sem se deterem no exame negativo das ocorrências, senão quando da necessidade de melhorar e corrigir algo, adquirindo o salário da harmonia de consciência pelo dever retamente cumprido no oferecimento espontâneo à vida, seguindo os passos do doador não compreendido, o Mestre Jesus. O Miranda fala que, no silêncio que se fez natural, a parturiente, com dolorosas contrações, gemia e chorava, demonstrando profundo abatimento. Acerquei-me mais e o doutor Arnaldo, solicitando-me orar, sempre, né, a prece sempre presente, né, aplicou-lhe recursos magnéticos, através de passes circulares e logo depois longitudinais. A jovem Ruth Maria, com esforço despendido, produzia uma hemoptise que mais a debilitava. Ela estava com tuberculose, estava fazendo hemoptise. A equipe médica, apreensiva, aguardava os recursos do próprio organismo, não obstante as providências terapêuticas de emergência que haviam sido tomadas. Enquanto esperávamos, o amável médico retornou aos esclarecimentos. Ao sair do lar amigo para trabalhar como costureira em uma casa especializada, a jovem não deixou afetos que a pudessem acompanhar no futuro. As pessoas pareceram felizes por haverem concluído o compromisso para com ela, sem mais graves consequências. Então ficaram aliviadas que ela foi embora, né? Por sua vez, enfrentando agora o mundo em toda a sua abertura e agressividade, desde que estivera protegida de inúmeros perigos naquele lar, né? As suas antigas inclinações, estimuladas por Francis, que continuava a persegui-la, foram tomando-a e fazendo-a derrapar em abusos que se encarregariam de trazê-la a este hospital. A princípio, adivinha-lhe o desejo de um cigarro inocente ou de um aperitivo sem consequência, para depois instalar-se-lhe uma volúpia obsessiva pelo tabagismo e pelo alcoolismo em altas doses, que lhe sacrificaram o organismo em si mesmo bastante enfraquecido. Simultaneamente, caiu nas armadilhas brutais do sexo sem amor, completando-se o quadro do seu autocídio a longo prazo, com o que se compraziam os inditosos verdugos da sua paz. Ela não tinha só o Francis, tinha mais, mas o Francis era o principal. Então, vamos dar uma paradinha para as referências. Anexo 1, vou dar uma parada aqui, vou botar outro texto, que é do livro da Joana. Livro da Joana de Anjos, livro Dias Gloriosos, Joana de Anjos e Divaldo. Capítulo 24, breve ensaio sobre o mal. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Questão 630 do Livro dos Espíritos, lá na Kardec. Então, Joana, lógico que eu fiz um resuminho também, vai falar aqui que persiste no espírito humano a tendência para o mal, como ressonância do primarismo ancestral das experiências transátoras da evolução. Aí, Carl Gustav Jung, Jung, como fala lá, cada um de um jeito, constatou nos estudos da personalidade a que chamou de sombra, essa tendência, né, que ele chama de sombra. Aí permanecem os impulsos da violência e da agressividade, as paixões escravizadoras, os instintos indomados que respondem pelo retardamento da autoiluminação.
Trata-se do eu inferior, que representa um perigo para o indivíduo e que deve ser identificado a fim de ser combatido com a luz do discernimento e do amor. As duas asas, ó, sabedoria e amor, sempre as duas asas que a Emmanuel fala que a gente precisa para evoluir. Quanto mais desconhecido do mundo íntimo, este mal aqui que existe em nós, quanto mais desconhecido do mundo íntimo, mais perturbações e prejuízos o mal ocasiona. O espírito não é mau, em razão da sua origem divina, porém nele permanece o mal. Ignorá-lo é uma forma de deixá-lo livre e em expansão, permitindo-lhe manifestações frequentes e danosas no comportamento. Outro sim, tentar esmagá-lo através de atitudes rígidas torna-se tarefa inútil, porquanto, à medida que for privado de exteriorizar-se, mais vigor adquire até o momento em que explodirá com virulência danosa. Comportamento correto, em tal caso, é aquele que leva à sua identificação, ao impulso e à capacidade de resistência que possui. No processo de desenvolvimento antropológico, o biótipo mais forte sobreviveu aos demais em razão da brutalidade, do volume, da astúcia na luta pela vida. À medida que o homem desenvolveu a inteligência e aplicou-a para proteger-se e preservar a espécie, adquiriu o poder de vencer as feras e os animais gigantescos. Como decorrência, ficou a presença do mal nele dominante, que vem aplicando contra si mesmo, na autodestruição, excesso nos vícios, e contra os outros, em furtos, roubos, calúnias, perseguições, homicídios e guerras que ameaçam toda a civilização. A fim de conscientizar-se do mal em si mesmo, faz-se imprescindível o aprofundamento do autoexame para encontrar os pontos vulneráveis que os despertam e desencadeiam, predispondo para a agressão. Autoexame, a autoconsciência, né? Autoconhecimento. O mal pode ser considerado uma emoção de emergência, que aparece quando a pessoa está temendo, aí aparece a violência quando está com medo, né? Ou fica em silêncio, tá ali guardando aquilo e perturba a pessoa, né? Que está aqui e fica guardando isso. Quando o mal se manifesta em ação, estimula o sistema nervoso, que fornece a ação, energia para uma ação, é nefasta. Então, ele vai para a luta ou vai para a fuga. Então, essas são duas reações que ele tem quando a gente é ameaçado. A pessoa ou vai e luta ou ela foge, porque é um momento de. Na hora, o cérebro não está pensando, ele vai nessa reação mesmo. Quando o indivíduo se vê sitiado, o mal nele existente se transforma em fúria, quando tudo arrebenta e destrói. A vergonha da ação praticada produz humilhação e rejeição, empurrando para o desconforto emocional as suspeitas infundadas, em batalha mental constante que aturde o ser. Se é uma pessoa madura psicologicamente, ela desperta e procura os meios para reparação. Porém, quando é infantil, imaturo emocionalmente, foge sempre, pela vergonha do erro, começa a se auto-justificar ou se autopunir e e aquilo se converte em mágoa contra si mesmo ou contra aquele que foi o seu causador. O conflito predominante no ser impede de discernir com claridade, sendo sempre a culpa da outra pessoa, quase nunca dele próprio. Então, nesse ponto aí, vai sempre culpar os outros. Você nunca vai encontrar a sua responsabilidade naquele assunto. A eliminação de um condicionamento ocorre mediante o esforço de substituí-lo por outro. No caso, tirar essa agressividade, tirar um que está ruim por um saudável e benfazejo. A cada impulso negativo do mal existente, deve-se aplicar uma formulação racional, tranquila, que transforma a reação agressiva ou vil em ação dignificante e paciente. A personalidade é um abismo ainda desconhecido, com mistérios complexos para serem desvendados. No inconsciente do ser, dormem milênios em que se encontram os impulsos automáticos, que a razão vem superando, mas necessitam ser decodificados, para logo diluídos cederem às ações edificantes. Essa natureza do inferior deverá ceder à totalidade do eu superior. Na terapia para a diluição do mal, o amor exerce função essencial. Então, exercícios mentais de reflexão em torno de pensamentos edificantes, análise sobre vidas abnegadas, né, alguns exemplos que a gente pode ver, contribuem para a instalação de paisagens otimistas no ser, onde se pode respirar o bem-estar, sem os aguilhões da inveja, do egoísmo, da agressividade. O autoexame dos atos.
e a vigilância da conduta, igualmente facultam o clima para prece-terapia libertadora, que é a terapia que a Joana vai falar, prece-terapia, que eleva o espírito e o envolve em vibrações superiores que o penetram e desalgemam do mal, a fim de que possa aplicar-se ao bem, conforme a lei de Deus. Vou passar aqui, acho que nós temos um trechinhozinho do nosso estudo aqui antes de passar. Um trechinho pequeno, né? Então, esse foi o capítulo 24. Até um pedacinho do capítulo 13, antes de eu colocar o videozinho que eu vou colocar para gente, que é pequeno aí, ó. Ele fala, é o método dos eugênicos perturbadores. Então, a Joana fala, o corpo sempre refletirá a conquista ou o prejuízo dos valores morais de que cada ser é credor, plasmado pelo perispírito, que obedece aos impositivos da evolução do espírito. Somente agindo-se na causa é que serão conseguidos resultados efetivos. A gente sabe que o corpo vai refletir o que está no espírito. Então, gente, agora eu vou passar esse minuto aí de vídeo, deixa eu anotar quando tem que parar, porque está um trecho muito bom, a gente precisa ouvir. Deixa eu ver como é que eu faço agora. Está aqui, deixa eu botar no share sound. E vamos ver se vai dar certo. Sempre tem uma propaganda, eu abaixo na hora, tá? Vamos lá, se a gente consegue ver. Então é muito interessante, porque quando nós pensamos por que ela faz ou fez essas escolhas, e aqui nós voltamos no exemplo, nas considerações que a benfeitora faz acerca das nossas primeiras experiências evolutivas, porque nós vamos impregnando o nosso psiquismo desse apanhado de consequências, e depois nós vamos precisar nos aprumar com a lei novamente. E para isso nós precisamos depois expurgar. Então nós vemos que o mecanismo da lei não é um mecanismo punitivo, mas é o mecanismo que nos dá a oportunidade de expurgar, porque nós aprendemos lá também em O Céu e o Inferno, que não basta que nós nos arrependamos daquilo que fazemos, mas é preciso que nós expiemos. E isso que ela vive nessa experiência, imaginemos aqui, um espírito que, de alguma forma, de maneira tão intensa, ela passa a ser como que direcionada pelo algoz, por aquele que está ali hoje vinculado pelos vínculos espirituais do equívoco de ambos, porque não vamos esquecer que as sementes da insensatez são dela e também dele. Só em planos, em experiências, um na matéria, um fora dela, mas as sementes da insensatez são de ambos. Mas nessa vinculação aqui, nós observamos que essa experiência que ela traz, quando ela faz essas escolhas, que ela já vem marcada pelas consequências, tem a finalidade de auxiliá-la. Então, é importante que nós pensemos isso, porque senão nós podemos imaginar assim, mas que forças são essas, né, que predominam no íntimo de alguém conduzindo aquela pessoa aos vícios? Porque nós vimos que na história dela, ela tinha já uma propensão natural. Não existem pessoas preguiçosas, mas isso é algo que muitos não entendem. Em todo momento, somos influenciados por forças ocultas. Então, pelo abuso da inteligência, ela não tinha todos os recursos. Para que provavelmente fica isso implícito no capítulo? Porque ela aprende ali uma ocupação, ela desenvolve uma habilidade ali da costura, mas ela não teve outras expressões de desenvolvimento intelectual, cognitivo, e isso vem já como marca do abuso que ela houvera feito dessa ferramenta da inteligência, do raciocínio, da cognição. Mas quando ela vem e tem essa oportunidade, vejamos, aquelas experiências anteriores, ali já impregnadas, os sentidos que já foram completamente vinculados ao vício, já traziam naturalmente essa propensão. Então, ela tinha influência do espírito, mas a influência maior era de si própria. Era desse psiquismo marcado pelas escolhas que ela houvera feito. E é nesse sentido interessante pensar, porque da onde provém essas sementes, né, de insensatez que brotam no ser humano? É muito comum nós observarmos, e aqueles principalmente que desconhecem em profundidade, ou que ainda não tiveram a oportunidade de tomar contato com a lei da reencarnação, que desconhecem ou desconsideram isso, muitas vezes buscam, e a própria ciência ainda muito materialista, ela busca encontrar todas as respostas, ora nos genes, ora na genética, ora no ambiente que o indivíduo vive, ora nas relações familiares, mas que por não considerar esse espírito herdeiro de si próprio, não consegue abarcar a profundeza, a profundidade disso tudo. Porque o benfeitor, quando fala da história de Ruth e Maria, naturalmente nós podemos trazer e pensar quantas sementes de insensatez ao longo da nossa trajetória evolutiva nós viemos semeando. Porque Ruth e Maria é uma representação de todos nós.
Então, as sementes da insensatez, elas acompanham o nosso desenvolvimento espiritual, porém, e aqui há uma coisa muito importante, que no desenvolvimento da consciência, ou seja, quando nós vamos tendo ciência das coisas, a nossa responsabilidade se amplia. Então, aí, terminamos aqui agora essa primeira parte, né? Muito bom essa parte dessa. Achei fantástica essa fala dela, por isso que eu coloquei para a gente discutir agora. Então, vamos fazer aos comentários. Pergunta. E é interessante esse vídeo, né? Porque é importante que a gente entenda que a culpa não é de um terceiro, ela é basicamente nossa. Pode acontecer uma influência, sim, até pelo fato da gente estar no desequilíbrio, né? Se comprazendo nessas coisas que são desequilibrantes para o nosso espírito, a gente acaba atraindo aqueles irmãos afins com a gente, com aquelas práticas, né? Com aqueles costumes. A maior dificuldade que nós temos, nós seres humanos como um todo, é aceitar que o problema vem da gente, da nossa escolha, né? Tudo, toda a origem, ela se você for buscar lá minuciosamente, você vai ver que tudo começou com uma atitude sua, né? E aí viemos de reencarnação em reencarnação, seja corrigindo algum erro, seja adquirindo novos débitos pela nossa imprevidência. E aí o Espiritismo ele traz esse alerta, esse farol, para que a gente se ilumine, né? Porque é o Espiritismo, né? Que te mostra, olha, tem esse caminho que você pode seguir, você pode fazer diferente. Deus é misericordioso, não existe castigo eterno, não existe castigo, né? Na verdade, né? Não existe aquela pecha, né? Que sempre foi colocada para todos nós, até desde a nossa infância, né? Até na encarnação atual, a gente aprendia que a gente ia ser castigado, né? Então o Espiritismo ele traz uma coisa assim super, assim, uma coisa nova, uma nova visão da vida, né? Uma visão mais leve, uma visão, mas também de muita responsabilidade da nossa parte, né? Então a partir do momento que você entende que aquilo que você está passando tem uma responsabilidade sua ali, naquilo, você começa a uma aceitação, a mudança. A mudança é isso. É a gente entender que a gente faz parte desse processo de destruição e do processo de regeneração de nós mesmos, né? Então, muito legal essa colocação, né, dela. Muito legal. E você vê aí no resultado da personagem, do que o Miranda fala, né? Da quantidade de coisas. Gente, quem nunca, né? Da quantidade de coisas que ela foi acumulando e que trouxeram a ela para essa encarnação com tanta dificuldade, gente, com tanta dificuldade. Às vezes a pessoa assim, a gente ouve a pessoa, eu não mereço isso, não fiz nada para merecer isso. Se a pessoa não entende, não acredita que ela não faz parte só desse mundo, que aqui é uma passagem, realmente ela vai ficar nesse lamento, né? Mas quando a gente entende que, ó, aqui é uma passagem, né? E que você já aprontou muito, né? Então, aí você até acredita, ó, tá legal, hein? Tá bem amenizado. De certa forma, assim, parece brincadeira a gente falar isso, né? Mas não é fácil, né? Lógico que não é fácil, né? Mas é muito melhor a gente saber que tem um caminho, que tem uma saída, né? O materialismo é que nos mostra que não tem saída. Tudo é aqui, acaba aqui, e começa aqui e acaba aqui. Então, o materialismo não te traz nenhuma esperança, né?
Mas o espiritismo, né? O espiritismo veio para rasgar essa mentira, né, que o Haroldo fala, e eu gostei muito. A maior mentira contada para a humanidade é o materialismo, porque é ele que é responsável pela maior parte das nossas, da depressão, dessa perda do sentido da vida, e o Espiritismo ele vem trazer uma esperança, uma luz, né, no fim do túnel. Existe um caminho. É isso aí. Existe a vida futura, que é essa grande, né, a grande colocação do Espiritismo. Então, aí você sabe que continua. Então, vamos tomar conta. Quantas sementes de insensatez, ela me dá falou no vídeo, né? Que a gente não andou semeando por aí. Sandra Pereira, fala, levantou a mão. Além desse novo olhar sobre a causa, né, todo esse ambiente espiritual que cerca pessoas, né, espíritos tão endividados, com tantas dificuldades, nos dão a certeza de que a gente não está sozinho, de que a gente está sendo ajudado, que existe se existe, né, se a causa é sempre justa, também é certíssimo que a gente só vai passar por aquilo que a gente tiver condições de vencer. Então, além de, né, estarmos prontos para essa prova que se apresenta no momento, a gente ainda tem toda a ajuda espiritual que a gente quiser trazer. Porque essa menina tão endividada, né, esse espírito tão endividado, né, com tantas inconsistências na vida dela, poxa, começou a lembrar né, daquela encarnação, né, que começou num lugar, né, em que ela não tinha o suporte de uma família, mas cercada de amor, cercada de carinho, de instruções para que ela conseguisse ter uma vida responsável, né? Então, de novo, né, as nossas fragilidades nos levando a escolhas, né, difíceis, mas o tempo todo o suporte que a gente precisa. Né? Então, assim, nas maiores dificuldades que a gente já passou, que a gente ainda pode passar, que a gente não se esqueça disso, de que a gente só vai passar pelo que for possível passar e ainda vai ter toda a ajuda que a gente, né, se dispuser a receber. É só lembrar de se conectar, né? Da prece, da oração, que aí se você está num momento muito assustador, muito ruim, você fazendo a sua prece já abre o canal. A gente sempre fala aqui, a gente abre esse canal psíquico, né? Essa é uma conexão. É um campo psíquico que você faz a conexão e pronto. A gente vai ver na próxima parte. Ele já falou aqui que ela fez a oração, que eles foram para lá, ele falou aqui ó, no começo que eles estavam ali ajudando, porque ela tinha feito uma oração, né? Daqui a pouco eu acho. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar que é que ele fala também, que desde que ela é pequena, que ela já estava obsediada. É aquele lance que a gente sabe que a criança não é obsediada. É sim. Acontece muito, várias vezes. Só que a criança, pode, aí tem criança que tem pesadelo, criança às vezes fica como ela. Era uma criança que fala que foi uma criança esquisita, não estava lá, já era toda, o pessoal doido para ela ir embora, né? Era uma criança frágil, silenciosa, em si mesmada, sempre foi cabreira, né? Sofreu lá 30 anos lá nas cidades inferiores, então ela estava com aquilo guardado na mente, tipo, alguém me faz mal, então eu tenho que estar sempre com o pé atrás. Mas mesmo assim, os inimigos falam, não a deixaram, perturbando o sistema nervoso dela na época da puberdade. Por que puberdade? Porque a gente vai completar a nossa encarnação na faixa de 14 anos. Então, a criança, geralmente até 7 anos, ela ainda tem um pouquinho de uma proteção, porque na verdade ainda está acabando de reencarnar, mas já é atingido. E aí começa 8, 9, 10, começa a dar mais problema, e quando chega na verdade, na adolescência, na pré-adolescência que fala hoje em dia, ela já começa a sentir as coisas realmente ligadas àquela. Ela não vai saber, lógico, ligada àquela encarnação. Então ela já começou a ficar o quê? Agressiva, era antipática, a pessoa já estava doida para ela ir embora, né? Que ela foi aquela história. Já não tinha muito raciocínio, muita inteligência, só fazia bem a parte artesanal, conseguiu com isso, inclusive, se manter, mas tu vê que ela está aqui com 25 anos. Então, olha só bem o tempo, de 18 a 25, não é aquilo que ela fez
da vida. Porque aí ela foi, começou a cair né, no mundo, não conseguiu. Porque dá a entender aqui que essa casa é uma sociedade que fazia obras sociais e estavam ensinando para ela, inclusive, a fazer oração, que vai falar isso daqui, vai reforçar na frente. Então, se ela tivesse sido mais dócil, né, e ficasse ligada naquele tipo de energia, não, além dela não estar, o espírito dela ainda estava mais, não, vamos dizer assim, meio rebelde, né, e ainda tinha lá, tinha os, que não é só um, os obsessores e o Francis agindo diretamente, né, então isso aí vai. Agora, eu também queria deixar aqui para a gente relembrar que ele fala que a gente tem que ver que os doadores de hoje são usurpadores de ontem em recuperação. Então, nós que estamos doando hoje, vamos lembrar sempre que nós estamos aqui nos recuperando, né? E agora temos a feliz oportunidade de realizar alguma tarefa. Somos obreiros que despertaram para servir mais do que antes que para receber, mais do que receber, nós queremos servir e vamos nos aprimorando e lembrar sempre não desistir, nunca, não desanimar, seja lá o que escutar, seja lá o que ouvir. Sério, a gente tem que colocar sempre na cabeça, isso é uma coisa que eu falo sempre, já tem gente que já me falou que lembra, que é o seguinte: nós estamos servindo para quem? Na casa que você tiver, né, uma casa religiosa, ou até em locais como esse aí, casas beneficentes, nós estamos servindo no caminho, na tarefa de Jesus. Estou servindo, sou serva de Jesus. O que os outros vão falar, me desanimar e falar, não vai me afetar. Porque a pessoa pode estar ali reclamando, inclusive falando, reclamando do que eu fiz, ou querendo brigar. A gente tem sempre que lembrar, opa, eu tenho que servir a Jesus, eu vou estar fazendo o que é o melhor, o meu melhor para que eu possa seguir nessa tarefa. Então, não interessa que presidente de casa espírita, de coordenador, dirigente, seja o que for que as pessoas falem. A gente não tem que ficar se melindrando com nada. Aliás, não só ali na casa espírita, em qualquer lugar, né? E nada. E tem gente que para o trabalho, eu escutei isso, no final falaram isso para mim, aí eu acabei saindo daquele trabalho. Tem gente que sai da casa espírita. Pessoas espíritas que se dizem espíritas saem porque brigou com outro que não. Então, assim, a pessoa fica nessas intrigas particulares e esquece que o serviço dela não é para aquilo, é para aquela pessoa, é para um bem maior. Tá? Colocar isso, eles deixam claro aqui que a gente tem que ter isso, ter bastante, não desanimar, não desistir, e com isso eles dão até umas dicas aqui. Na prece, na meditação, olha que a gente sempre fala. Meditação é a hora que você vai lá né, fazer seu autoconhecimento também. Na leitura edificante. Nos exemplos dos heróis dos Matias, que seriam as pessoas que estão nos tornando exemplo de ótimos trabalhadores para Jesus, e nós estamos ali vendo, olha, se ele conseguiu, eu consigo, né? E a gente, com isso tudo, vai começar a se corrigir e aí ele aqui fala que nós vamos adquirir o salário da harmonia de consciência pelo dever retamente cumprido. Perfeito. Quando a gente está se esforçando, a gente está cumprindo nosso dever, a consciência está tranquila. Então, isso tudo já nos traz mais força para viver. Eu faço o meu melhor. Não estou fazendo bem? Então me dizer como é que eu posso melhorar, porque realmente eu não, sabe, não estou vendo. Às vezes a gente não está se vendo aonde está poderia se melhorar um pouco mais. Às vezes o nosso modo de ser, isso acontece muito, o jeito de falar, o jeito de agir, aí a pessoa chega perto, aí dá um toquezinho, fala, então tá, desculpa aí que foi mal, né? Aquela história que a gente vê que a gente às vezes falou alto demais, uma maneira mais agressiva, o jeito de ser da pessoa, né? E que é o modo de falar, que a pessoa, às vezes, a outra se sente atingida, não tem que ser assim, não tem que ficar falando nada que vai atingir os outros. Então, é nisso, gente, para a gente fechar aqui e continuar o assunto, saber se mais alguém quer falar, é aqui basicamente o que vem no início. Ela errando, errou na existência anterior, foi lá, matou, coisa e tal, veio com essa turma obsediando, continuou com todos os vícios, álcool, fumo, a parte sexual, continuou, e aí agora ela vai pegar a consequência de todas essas escolhas que ela fez nessa existência também. Tem alguém mais que quer perguntar ou falar mais alguma coisa? Podemos seguir aqui o capítulo 8:15, dá bastante tempo. Então, eu vou botar aqui o resto do texto, a gente fala mais na próxima. Então, continuando agora aqui, falando dela, terminamos aqui só para a gente ver antes, eles estavam falando que aí ela caiu nessa armadilha, formando um autocídio, porque lógico que ela estava se suicidando, bebendo, fumando, né?
e sexo sem amor, e aí do jeito que ela que coloca aí também sem nenhuma proteção, aí ela já ficou logo com tuberculose, deve ter pegado nessas relações sexuais também, né? Também pode ter acontecido. E aí agora quem está falando aqui é o doutor Arnaldo. Os seus algozes, conhecendo algumas técnicas de subjugação e, de certo modo, identificando em Ruth as preferências no comportamento moral na existência anterior, em face das tendências atuais, que ela só presta atenção sempre, porque a pessoa fala: ah, mas como é que eu vou saber o que eu tenho que melhorar? Veja as suas tendências. Tudo que a gente tem uma tendênciazinha meio que não é lá muito boa, não muito positiva, é ali que você tem que melhorar, porque você está trazendo isso de outra existência. Então, ele coloca aqui direitinho: preferência no comportamento que ela tinha na existência anterior, em face das tendências atuais. Os obsessores identificaram, lógico, né? Que isso tem aquela energia da pessoa que queria ter uma vida mais fácil, coisa e tal. E aí ele fala que eles passaram a obsediá-la fisicamente, que é a hora que entrou a subjugação, né? Ali diz que chegou a ter uma subjugação, com técnicas que eles aplicaram. É, fisicamente, despertando-lhe o indomável prazer pelo fumo e pelo álcool. Então já tinha isso guardadinho, agora foi à vontade, experimentou, como botou lá no começo, um cigarrinho aqui, um drink ali, pronto, aí começou a aumentar, aumentar. Ao mesmo tempo em que eles foram comprimindo a genitália, em especial os ovários, desequilibrando-lhe a função sexual, anulando-lhe as poucas resistências morais e abrindo campo para a instalação da enfermidade que a consome, que é a tuberculose. Na alucinada vingança, Francis, perturbado pelo misto do ódio e assimilando as descargas das sensações que a vítima experimentava na usança do sexo em desconcerto, porque ele estava totalmente ligado a ela, de perispírito a perispírito, sentia os mesmos prazeres que ela tinha no álcool, no fumo, no sexo. Em face disso, que ele estava bem ligado ali, coladinho, da sua ligação continuada, pouco a pouco foi-se-lhe alojando na madre, no útero. Olha só, isso a gente já comentou várias vezes aqui, e volta e meia isso aparece, porque tem muito livro que fala. Os espíritos que estão ali obsediando, esses irmãos que têm vícios, às vezes nem tem a história dele, não é nem como o França aqui que tem raiva da Ruth Maria, não é. Eles estão ali colados por causa do vício. Eu já li em vários livros que esses espíritos vão ficando alojados e vão. Aí o que que acontece? Eles são aproveitados pela lei, né? Que são aí são os benfeitores que eu coloco, ou às vezes também são os espíritos regiões inferiores que acham que estão fazendo mal. Já leu um caso desse no livro, não sei se vocês lembram, que botou: não, ela vai ficar grávida dele e ele vai nascer e vai fazer mal para ela. Acabou que vira tudo, porque os benfeitores vão deixando, porque eles aproveitam todas as situações. E aí, um papel de mãe, uma missão de mãe, muda muito a cabeça da mãe, né, no caso daquela pessoa, e aí, às vezes, a pessoa acaba melhorando. Então, aqui ele foi se alojando no útero, na madre, que ele chama lá, sofrendo inconsciente um processo de transformação perispiritual, como só acontece nos mecanismos da reencarnação. E esse processo é chamado miniaturização, fica miniaturizado, né? Do corpo perispiritual. Vai diminuindo, 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 ou seja, foi aproveitado para fazer parte, que aí ela nas relações sexuais aconteceu a fecundação, a concepção, e aí o espírito que ficou foi esse. De certo modo, o ser obsidente termina pela insânia que cultiva, sendo vítima das ciladas e sofrendo-lhe os efeitos. Nessa ocasião, essa Ruth Maria engravidou, e como é óbvio, aí temos o perseguidor mor atado a ela. As leis de justiça são inderrogáveis e ninguém consegue burlá-las, conforme muitas pessoas supõem fazê-lo. Recolhida a este sanatório, esse hospital que ela está agora, né, com 2 meses de gestação, em deplorável estado, na condição de indigência, porque não tem ninguém por ela, né, não lhe tem sido regateados assistência e tratamento. Ao ser identificada a gravidez, os médicos, conscientes dos perigos que a cercam, têm-na atendido
de preferência com a medicação à base do ácido isonicotínico, que é o ácido que eu até fui depois pesquisar, que era usado contra a tuberculose, nessa época, né? Eficaz contra a tuberculose. Nestes casos, quando vai tomando esse que dá a entender que, né, que vai tomando esses remédios, é de esperar seu abortamento natural, o que não ocorreu, por mais que a Ruth desejasse, vindo a culminar nesse processo de um parto prematuro no 7º mês. Nesse momento, aí Miranda está contando, adentraram-se duas entidades amigas que nos saudaram e se acercaram da paciente sofrida, vítima de desmaios contínuos. Estava de manhã toda hora, já estava bem ruinzinha, né? Aí o doutor Arnaldo fala: a senhora é uma afeiçoada amiga de nossa Ruth Maria e foi-lhe genitora por diversas vezes. Não foi dessa última agora, que dessa última deixou lá na porta lá da casa de amor lá, né? O outro, chegou, claro, foi um casal, né? É especialista em desencarnação, que trabalha neste hospital com tarefa específica, a fim de que a ninguém faltem os socorros do mundo maior. A nossa irmã, a Ruth, diante dos padecimentos mais vigorosos experimentados ultimamente, passou a recordar-se das lições ouvidas no abrigo de amor, onde fora criada. Então, olha só, no final, no sufoco, tá lá sofrendo muito, ela começou a lembrar. Ela tinha aprendido a rezar, né? Permitindo, assim, que germinasse as sementes da fé, ali depositadas com carinho. Então, naquela época, depositaram fé, depois sementes de fé. Perdão. E aí ela começou a lembrar da lembrança inicial, mesmo com a mente perturbada pelas influências espirituais perniciosas que sofre, mesmo assim, né, com as obsessores, ela passou a ter rápidas meditações, começou a refletir sobre a vida, né? E a prece foi a solução final. Então aí a gente vê, graças a esse expediente, que é a prece, que ela começou a fazer meditação e rezar, providenciou-se a assistência do nosso plano de ação. Então, se ela não rezasse, não entrasse em sintonia, não ia providenciar nada, porque ela também estava na sintonia da outra galera ali, no pessoal, né? E ainda assim que ela saísse, eles estavam esperando, poderiam levar ela de novo para aquelas regiões infelizes. Mas ela começou a rezar, e aí o doutor Arnaldo fala: quando fomos convidados a dar o socorro possível, não obstante, ela jamais tivesse a desamparo. Então, é o que foi que a Sandra Pereira falou. Nós nunca estamos no desamparo, mesmo semeando essas sementes de insensatez, nós sempre temos um amparo, que é só a gente pedir, só a gente rezar, só a gente entrar na sintonia, que a gente consegue. Foi o caso dela. E ela começou a fazer essas meditações, essa prece, aí ela conseguiu essa assistência do plano de ação e eles foram. Esse casal, que é uma que já foi mãe dela, o outro que vai ajudar a desligar ela, não vai deixar ninguém, não vão deixar nenhum espírito carregar ela, certo? E no caso do doutor Arnaldo, que está ali junto também, eles estão juntos, né? Participando sempre, estão nesse hospital que ela está, né? Que é o mesmo que está lá, o Argos, né? Então aí o Miranda pergunta: e ela sobreviverá ao parto? O doutor Arnaldo fala: pelo que nos é lícito depreender, ela desencarnará de imediato. Uma dupla perda de sangue pelo parto e por via oral debilita de tal forma que a parada cardíaca será iminente. O filho, todavia, sobreviverá, rompendo-se a cadeia da obsessão pertinaz. Então, agora, o Francis vai ficar encarnado, ela desencarnada, rompe essa obsessão mais profunda, que era dele, né? Pertinaz, teimosa, que estava ali sempre. E aí ela vai ser amparada agora, como fala a Ruth, amparada pela mãezinha, será conduzida a tratamento mais demorado no nosso lado de movimentação, já que o arrependimento e a esperança se lhe instalam na mente o sentimento. Então, com essas orações, ela começou também a se arrepender. Tudo isso conta. É por isso que fala-se muito na pessoa sempre sobre essa história de fazer. Vamos fazer uma eutanásia, vamos desligar os aparelhos, a gente tem que entender que o espírito, às vezes, nos últimos minutos, muda a sua sintonia, e aí o que ele estava ali já atraindo para ele, ele simplesmente atrai uma boa vibração, uns bons espíritos, e consegue ter uma ajuda nos últimos minutos. Então, nunca pode deixar para que a pessoa que o espírito está lá,
Está em coma e não está pensando, não está vendo nada? Tá sim, geralmente estão pensando, estão escutando o que a gente fala. Então, é assim, vamos desligar o aparelho. A gente tem que sempre lembrar, nós aqui não podemos estar, vamos dizer, aprovando isso, né? Porque isso aí é uma situação que não deixa o espírito se desprender sozinho. Ele tem que soltar devagar, de acordo com a sua programação, e nesses momentos, que aí, no caso, você está vendo que ela está aqui nos momentos finais, para lá para o hospital, né, para ter o bebê e tudo, ela está conseguindo se arrepender, rezar e fazer reflexões e meditações. Assim, ela vai se libertar por um largo período dos demais inimigos, porque agora é o tempo de vida do Francis rolando na Terra, né? Que também vai ter lá sua experiência para poder se melhorar. E ela agora, amparada, vai estar no local de auxílio, talvez numa colônia, numa estação lá de, de atendimento, que ela possa se melhorando, estudando, e aí, ele fala aqui, ela vai ficar aí até que se lhe refaçam as forças para posterior ajuste através do amor e da benevolência. Então, numa outra existência, ela volta para poder acertar as pontas, né? Acertar o acordo aí com esse Francis, porque realmente, mas aí ela já vai estar mais forte, né? Já vai ter passado, não vai ter estado 30 anos na cidade inferior, ela vai passar agora em locais que ela vai aprender e que aí nesse momento, e aí ela vai conseguir nesse posterior ajuste, ele vai dispor de inesgotáveis recursos para o equilíbrio dos desajustes e dissabores que propiciam a desdita. Bom, num dos intervalos entre as síncopes que ela estava lá desmaiada, que se sucediam, sob uma contração mais violenta, Francis foi expelido, voltando a respirar na atmosfera terrestre, num corpo concedido por aquela a quem muito amou e tanto odiou. Porque ele dá a entender que eles tiveram um relacionamento de amor e ela foi lá e matou ele. Não contou a história, mas disse que ela apunhalou ele, e por ela estar com tuberculose, a gente pode até deduzir que ela também apunhalou no peito, né? Lembra do outro que foi o do Argos, foi um florete no peito? E aqui ela também contou a história que ela apunhalou, pode ter sido, pode ter, não é? Que é ter sido no peito, por isso que ela agora está com a tuberculose também. Então, desde o atendimento à criança e à mãezinha sofrida, ocorreu, né, nesse momento, para a mãe a parada cardíaca, e conquanto lhe aplicasse oxigênio, massagens e medicação de emergência, Ruth Maria começou a desligar-se do corpo, mergulhada em um sono inquieto, inconsciente da ocorrência. E o doutor Arnaldo vai falar. As sementes da insensatez, que é o título do capítulo, reproduzem-se sempre em modalidades diferentes, até que a ordem, a temperança e a ação profícua lhes erradiquem a cultura perniciosa nas criaturas. Eis porque, a todos aqueles a quem atendia, Jesus jamais deixou de admoestar quanto aos atos futuros, impondo-lhes, como condição de paz, de permanência de saúde, que não voltassem a pecar, a errar, que a gente sabe, né? Cometendo atentados contra o equilíbrio próprio, ou do próximo, ou da vida. A gente já comentou várias vezes aqui. Quando a gente desequilibra qualquer coisa do universo, nós estamos tendo, contra as leis de Deus e nós vamos ter que acertar, né? Lembrando sempre, tá aqui contra o equilíbrio próprio, ou do próximo ou da vida. Quando nos referimos às subjugações físicas, falou ali, né, que eles estavam fazendo, recordamos do mestre, defrontando diversas vezes entidades perversas que produziam impedimentos motores e distúrbios fisiológicos nas suas vítimas, tanto quanto perturbações na área mental. No caso Mateus, no capítulo 9, versículo 32, conta o fato de que foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Expulso o espírito imundo, o mudo falou. Mais adiante, no capítulo 12, versículo 22, também Mateus comenta que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, de modo que o enfermo falava e via. Epilepsia, paralisia das pernas, deformação orgânica, surdez, sob ação espiritual enfermiça, receberam do mestre a cura, mediante o afastamento do fator causal, que era o espírito obsessor em trama de vingança cruel. Na área mental, a interferência de Jesus defrontando os alienados por obsessão está narrada diversas vezes pelas testemunhas ou da boca das suas as próprias vítimas. Quando os estudiosos dos fenômenos paranormais melhor penetrarem nos intricados mecanismos das causas morais que regem a vida,
mais facilmente elucidarão os graves problemas na área da saúde, quer física, quer mental, compreendendo que, no espírito, se encontram as chaves para solucionar-se os aparentes enigmas do comportamento e da vida humana. No espírito, na pessoa, sempre. Pelos hábitos mentais e morais, pela ação, o homem reúne os valores para a paz ou elabora os grilhões a que se prende por tempo indefinido. E aqui eu trouxe até uma observação que saiu agora, recentemente, que, não sei se vocês viram aí, que o Conselho, finalmente, nós estamos chegando, né? Como falaram, estamos chegando no momento que vai realmente acontecer essa, esse conhecimento para os médicos, né? E o Conselho Federal de Medicina criou a Comissão de Saúde e Espiritualidade. Essa comissão vai funcionar junto ao Conselho, em Brasília, e vai trabalhar com pesquisas e debates de casos clínicos. Atualmente, a ciência moderna, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, aceitam a espiritualidade como contribuição a ser considerada, tendo em vista que os resultados observados parecem favorecer a saúde psíquica, social e biológica e o bem-estar do indivíduo, dizem os médicos. Esse projeto para criar essa comissão de saúde e espiritualidade já existia desde o fim de 2024, mas a portaria foi aprovada nesta semana, que passou dia 16 de março. Então, é uma notícia muito boa e a gente fica, né, feliz de saber que nós estamos caminhando para lá. Aí o Miranda fala que depois dessa explicação toda, ele disse que não cabia em si de tanta emoção. O aprendizado, aí ele vai contar da parte dele, né? Enriquecia-me de compreensão nova em torno de velhas questões que eu trouxera da Terra, particularmente no que diz respeito a determinadas doenças físicas que defrontara, quando ainda reencarnado, em pacientes cujos médicos afirmavam não encontrar, nos exames realizados, causas que justificassem os distúrbios de que os mesmos se diziam objeto. Então, aquele negócio que o médico fala, ninguém achou nada, fiz tudo quanto é exame, eu não tenho nada, mas a pessoa tem, está lá, está ali dentro, né? Está ali no perispírito. Então, isso aqui, porque se ele só foi descobrir agora que ele está lá no plano espiritual, nós já estamos nos adiantando, né? Estamos aqui tendo a compreensão dessas questões, porque nós não vamos ter essa novidade, né? Vamos lembrar que a gente aprendeu aqui nos livros do Miranda. Aí ele continuou contando que ele achava, né, que mediante a terapia dos passes, inúmeros deles, das pessoas que estavam doentes, né, se recuperavam. E por que a minha visão não alcançasse os desencarnados? Porque ele trabalhou no centro espírita, mas ele não era médio vidente, ele trabalhava com petitinga. Né? Até o primeiro livro a gente vê que ele estava reencarnado ainda e conta a experiência dele. E ele não via os desencarnados. E assim, sendo que a pessoa recebia passe, ele acreditava que a fluidoterapia restaurava-lhe as forças e o equilíbrio celular, só o passo. E estava certo nisso, que ele também ajudava, sem dar-me conta, porém, de que, ao mesmo tempo, essa ação benéfica, que seria esse tratamento, e a transformação do doente, em face da adoção de um comportamento digno, interrompiam a ação maléfica dos espíritos perversos, que lhes impunham a condição enfermiça. Afastada da causa, cessavam os efeitos. Então, ele está aprendendo aqui agora, né? Está reforçando, porque já tinha visto algumas coisas no outro livro, mas está reforçando. Havia muito em que pensar, e foi o que fiz, enquanto um amigo, doutor Arnaldo, deixou ele ali no jardim ensolarado do sanatório, que foi lá para ver Argos. Ele ficou ali pensando, refletindo. Bom, nos comentários, eu trouxe alguma também, esse pedacinho aqui que fala da história daqui do capítulo, que fala: nossa irmã passou a recordar-se das lições ouvidas no abrigo onde fora criada, permitindo que germinassem as sementes da fé, ali depositadas com carinho, né? Eu já comentei. Mesmo com a mente perturbada pelas influências espirituais perniciosas que sofre, passou a rápidas meditações e prece, que foi o que ajudou a esse expediente. Graças a isso, providenciou assistência do plano espiritual. Então, a semeadura no lar, onde Ruth foi criada, propiciou a mudança de pensamento, mesmo que seja no finalzinho, resultando até no recurso da prece. Agora, comentando sobre isso, um livro, Missionário da Luz, André Luiz com Chico Xavier, o instrutor Anacleto vai falar: há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade, amparando as criaturas, que, através de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. Então, estão sempre vendo quem está sintonizado, seja qual for a religião. A pessoa está ligada ali no bem, eles estão junto conosco.
A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. Ah, eu tenho fé, confio em Deus, aquela história. Não é só isso, não interessa. Interessa que o homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora. Então, aquela história de ter que viver e vivenciar, colocar em prática tudo que aprendeu na teoria, recebendo essa pessoa, por isso mesmo, as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. E aí a reflexão fica para nós, que aí até a Angela falou, será que nós não estamos semeando, plantando sementes de insensatez? Que para trás a gente já plantou bastante, agora temos que vigiar aqui agora o nosso pensamento, né? Devemos semear sempre as sementes do amor. Então, gente, texto e comentário era isso. Agora é vocês comentem e a gente termina. É isso, achei interessante duas questões, né? Achei interessante a questão da reencarnação automática, né, do Francis. Não sabia, né, não sei, né, o texto não fala, né, que era possível sem a ajuda do plano espiritual, né, dos mentores, que ele, acho que ele está tão subjulgado ali na mãe, né, na Ruth, que ele vai automático mesmo, né, ele faz o processo de apequenação do perispírito e já reencarna, né. E achei interessante também, após o parto, né, ela desencarnar, né, justamente para dar um alívio para ela depois de tanto sofrimento, né, coitada. Acho que esse desencarne foi assim, calma, minha filha, respira e vai, depois de tanto sofrimento, né? E claro, né, já ela mais sensibilizada, né, foi uma moratória para ela, né, também, né, que você vê nos últimos instantes que ela se arrepende, né, e tal, e aí o plano espiritual dá essa socorrida nela, né. Achei interessante esses dois fatores. É porque não diz nada aqui como é que foi feita essa diminuição dele, mas com Uhum, certeza, porque tem o automatismo biológico, certo? E aí eles comentam muito. Aqui não vamos saber avaliar se foi no automatismo biológico, porque os perispíritos já estavam juntos, e aí é que nós já uhum, comentamos, né, em outros livros, que a pessoa, como está junto desses viciados, quando a mãe fica grávida, essas mulheres que vivem no crack, por aí, nessas cracolândias, ficam grávidas, então uhum, sempre que eles colocam aqui no livro, que quem reencarna é aquela turma que já está colada neles. Pode ser até uhum. um obsessor antigo, com raiva, mas geralmente é o espírito que está junto, aproveitando o vício também. Então aqui não diz se ele teve ajuda, não, diz que ele não reparou, né? Ele não Uhum. sentiu. E aquilo foi devagarzinho, porque Porque Porque, por exemplo, na literatura de André Luiz, né, tem toda uma preparação espiritual, né, quando o espírito, assim, é um espírito comum, né, não um espírito trevoso, né, digamos então, assim. ali naquele livro, Missionário da Luz, eles botam bem Aí, claro que não, que é a minoria, que tem aquele tipo de reencarnação, que ele trata, que aquele cara, inclusive, aquele que vai reencarnar, tinha sido, todo no caso, ele já tinha feito um trabalho bem grande no plano espiritual, né? Tava muitos espíritos dele torcendo por ele, era um caso à parte. Aquele caso de ah, tá. reencarnação ali, Achava que todo mundo era não, assim, né, então, é tinha a uma legítima minoria, a minoria. ajudando. Daquele jeito, tudo certinho, Alexandre ali empurrando com o dedinho, né, magneticamente. Aquilo foi porque tinham todos ali, tinham merecimento, né? Tanto aquele que estava querendo Hum, reencarnar, como o outro que estava recebendo como filho. Então, nesse caso, não, a gente quer, porque o problema é esse, que não mostra essa etapa passo a passo naquele livro, não tem mais nenhuma outra colocada. Os outros têm todo o amparo, mas não daquele jeitinho de detalhe, porque o próprio André Luiz coloca ali, que é a uhum, grande maioria tem as pessoas vão tendo, lógico, vai tendo aquela programação. A gente já viu que várias, né? Vai ter nesses livros todos. uhum. Agora você vai ser Cada caso é um fulano. caso, né? E eles falam, vamos estar ali junto de você o tempo todo, ficam vigiando, se vai ter, né, vai ter problema de saúde com a mãe. Tenho todo atendimento, mas não daquele jeitinho que está lá detalhado naquele livro. Aquele ali realmente é Hum. um pessoal mais, assim, Então, mais ali é uma exceção, digamos não assim, é né? assim, é uma minoria, tá? Não seja só Uma exceção, é uma minoria. minoria. E aí, no caso aqui, Aham. a gente não tem como falar se foi atendido, se tinha espíritos que com certeza estavam ali, então você vê que tem um amparo, né?
que estava ali ou não. Ele Uhum. foi, ficou pequeno e foi para o útero. Teve 7 meses de gravidez e ele agora nasce e ela, que ela já tinha destruído o organismo todo. Ali não foi nem só um alívio para ela mesma foi a culpada. Aí ainda é considerado um autocídio, ele fala aqui. Então, na verdade, ela também tem um suicídio indireto. Mas está tendo o mérito de ter passado, porque uma coisa conta sempre. Isso eu já li também em vários livros. Quando a pessoa é obsediada a vida inteira, mesmo assim, caindo ou não caindo lá nas tentações e errando, coisa e tal, a pessoa tem uma em vez de ser uma coisa que agrave, ela tem esqueci a palavra, diminui, né, aquela ali, a situação dela, melhora. Atenua, né? Um atenuante. Ela tem um atenuante. Então, assim, ela passou a vida inteira obsediada. Aí já tinha lá os seus problemas. Então, isso já, né, prejudica um pouco a pessoa conseguir se transformar, né? Daí vem sem mãe, a mãe É. joga lá no abrigo. Então, isso também é levado em consideração. Juntando com tudo. Não foi só porque ela acabou de rezar ali aquele último mês que ela teve esse amparo todo, não. Agora, aqui ela é como foi o André Luiz, né? Que ficou lá naquele tempo e se suicídio indireto. Ele passou lá um tempo grande lá para poder acordar, mas como ela teve alguma análise ali, que ela agora foi socorrida pela Santa Senhora e por esse que desligou ela, fez o desligamento. Então a gente não tem como avaliar, e nem tão podemos generalizar, a gente vai generalizar. Ah, acontece assim, assado. Tem 1.000 tipos de desencarnação, 1.000 tipos de reencarnação, e a gente aqui está Uhum. deduzindo de alguns quadros que apareceram. Mas tudo é possível. Sandra Pereira, diga aí o que você achou. Eu vou ter o prazer de exercer o meu papel de complicadora. Se a gente for na Gênese, né, para analisar essa questão da reencarnação automática, tá? Se a gente for na Gênese, quando o Kardec fala sobre o bem e o mal, e ele fala também ali sobre instinto e inteligência, né? Ele está tentando ver, né, o que que origina e quem é que cuida disso, né? Então, fazendo, né, esse salto para esse livro, né, quem será que cuida da reencarnação automática? Se não são os espíritos do nível de André Luiz, do nível dos instrutores de André Luiz, se não são espíritos mais elevados ainda, né? Que cuidado é esse que essa moça conseguiu, desculpa falar assim de novo, mas que esse espírito conseguiu, num momento tão delicado, oferecer recursos para o desenvolvimento de uma vida. E esse livro, eu estou tendo esse exemplo no livro, mas eu já acompanhei uma senhora, uma mocinha, acompanhei a história, né? De que ela estava com essa mesma doença e ela conseguiu gerar um corpo perfeito, né? E ela não desencarnou, porque o caso dela não era tão extremo quanto dessa vítima. Então, as coisas, como são cuidadas como são automáticas, né? As leis são automáticas, elas estão aí. Quem é que preside? Será que não seria Deus mesmo que estaria presidindo nesse momento tão fragilizado de um filho dele, numa situação tão complicada? Então, assim, eu acho que a gente precisa considerar essas coisas na hora de dizer o automático, né? Não tirando essa questão que é o que Kardec faz na Gênese, né? Tirando essa questão de achar que é, né, ruim, que está largado, alguma consideração desse tipo, mas, ao contrário, pensando que Deus mesmo está ali provendo aos recursos que esse espírito, esse filho dele, precisa para se melhorar. Então, é só essa complicadinha que eu queria dar ao estudo. Não está complicando nada. Então, inclusive, você está reforçando o que eu falei, que eu acho que sempre tem os benfeitores que estão ali acompanhando. Eu não acho que esse negócio que é igual uma planta crescendo, e a planta, né, automaticamente ela cresce, ou um animal reproduzindo com o outro. Isso aí nós temos o automatismo biológico, que o André Luiz fala bem que é biológico. Então, biologicamente, as coisas vão desenvolvendo. Diferente daquilo que a Bia está falando, aquele livro que é biológico, lógico, né? Que nós estamos todo mundo com a mesma, né, sequência, ninguém aqui
todo mundo vai ter a mesma lei de Deus para reger, só que acontece que tinha uma condução detalhada ali, então era bem diferente. No caso aqui é uma coisa que sim, vai ser gerado, vem o espermatozoide, vem o óvulo, e tudo acontecendo naturalmente, na natureza, entre uma fêmea e um macho, né? Um homem e uma mulher. E aí o que que acontece? Você ainda falando agora, eu ainda lembrei outra grande coisa que ela fez de ser mãe. Essa missão que ela acolheu o espírito e levou à gravidez, não fala que ela quis fazer nenhum aborto ao longo desse tempo. Então, ela também teve mais esse, vamos dizer, mérito aí nesse caso, né? Então, com isso tudo, apesar de ela ter feito tantos erros, e aí, nesse momento, que lógico que tinha ali. Quando que eu estava até colocando aquela hora, eu vou deixar mais claro. Quando os espíritos que mostram, teve um livro que a gente, eu não vou lembrar, mas foi recente, que a gente estudou, que o espírito ficou ali, e os irmãos dele, das trevas, todos, que estavam falando, agora você vai reencarnar para fazer mal. Para ela, para a mãe. E ele entra, aí ele comenta no livro, Miranda, ou Bezerra, não sei, fala assim, eles acham que eles estão fazendo uma coisa que eles estão querendo, mas só que a providência, né, os benfeitores, aproveitam todos os detalhes. Então, nesse momento, eles estavam usando, e aí até me lembro que a gente explicou aqui, usando esse recurso que os irmãos que lá de baixo, das regiões inferiores, que estavam ajudando. Foram eles que fizeram, vamos dizer, encostar ali o negócio para conseguir sair se a mãe ficar grávida e tudo. Foram eles que ajudaram. Só que eles estavam crentes que ele não tava, ninguém estava vendo, vamos dizer, e ninguém estava ajudando. E eles estavam que estava sendo contribuindo para o crescimento dos dois, tanto do espírito quanto dela. Então, eu também concordo, eu acho que nunca isso é feito assim do nada, né? Não sai, lógico que não. Se é a lei de Deus, é a lei. Uma das leis é de reprodução, é a lei de Deus. Não, você vai seguindo as leis de Deus, e as leis de Deus são todas, são conduzidas por Deus e os seus, que são, no caso, seus enviados, os seus, né, benfeitores, porque eu sempre também coloco, gosto de entender que também tem uma turma que nos acolhe, sempre estão ajudando a colocar a lei, né, em movimento. No caso também que Jesus falou, eu não vim para destruir a lei, eu vim para colocar ela na prática. Porque até então ninguém estava botando nada, e ele veio para mostrar como é que se vivenciava, né? E aí, com isso tudo, eles também vão conduzindo. E nesse caso, que estava colocando aí, lógico, ele estava ali. Como é que ele vai sozinho? Né? Um espírito que está perturbado e não coloca que nenhum outro estava, no caso, foi igual outro livro, que ninguém estava ajudando, como é que ele sozinho foi? Ele coloca aqui que ele não entendeu, mas a gente sabe que tem alguma coisa por trás, além do automatismo biológico, no automatismo no sentido de, assim que ele teve, e aí os espíritos devem ter ajudado, que ele teve esse contato e ficou alojado no útero. Olha só as informações que eles colocaram. São bem sutis, gente. Ninguém vai explicar isso melhor depois. Não tem livros que vão colocar isso. Não existe, pelo menos os que eu tenho conhecimento, da grande maioria que eu tenho conhecimento, que vai detalhar isso, não. Que traga algum depoimento de um espírito falando, olha, foi assim, 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 assim. Realmente, o mais detalhe que a gente tem é esse caso do Segismundo, que é no Missionário da Luz, que é aquele que fica marcado na cabeça de todo mundo. Então, com certeza, ele foi diminuindo, né? Não foi ele sozinho que quis isso, e sem entender, e aí eles conseguiram fazer que ela fosse ela, aceitando essa maternidade, mais um mérito para ela. Então, daí ela foi socorrida, e agora o próximo passo é ela aprender no plano espiritual, né? Ao invés de levar, como ela ficou 30 anos sofrendo, agora ela vai ter a oportunidade de estar ali, livre, né? Respirando, né? E aí, quando ela voltar, ela vai encontrar com a galera toda. Quer dizer, dá a entender que ela vai ter que encontrar com todo mundo de novo. Só que ela já está fortalecida, né? O espírito já está mais forte. Mas também não significa que ela não vai cair, entendeu? A gente sempre tem que lembrar que nós somos espíritos, e é como falou no texto lá naquele texto anexo, de milenar, é milênios que estão guardados. Aí, no caso que estava falando sobre o mal, né? A pessoa fazer mal, isso está guardado na gente. A gente veio lá naquela época primitiva. Mas só que a gente está aqui para crescer, para evoluir. Estamos para nos conhecer. A importância é que a gente vai identificando e fazendo as nossas mudanças. Tira um negócio, está vendo que é um hábito que não está bom, começa a colocar um hábito melhor e vai mudando. Tem mais uma outra colocação? Esse pedaço aqui tem bastante coisinhas para a gente falar. Então, ele estava ali sentindo todas as vibrações dela e curtindo, né? Sentindo o prazer todo que ela tinha, tanto do fumo, do álcool, do sexo, e aí ele foi, ele aqui, que isso aí, sofrendo inconsciente, um processo de transformação para espiritual.
Como só acontece na reencarnação. Então, assim, ele não sabe, mas também não fala que ninguém falou nada, entendeu? Só que aí vem as leis de justiça são inderrogáveis e ninguém consegue burlá-las, conforme muitas pessoas supõem fazer. Aquele negócio, ninguém está olhando, vai lá. Ninguém está vendo, e aí ninguém está vendo é que a gente vai ver. Nós vamos ver o que vai acontecer depois. Certo, gente? O que mais? Só Tudo, agradecer queria. aí e a Sandra também. Esclareceram bastante. Obrigada. Que bom. Ninguém quer falar mais Queria nada. só esclarecer, Diz. quando você falou de eutanásia, que no Brasil a eutanásia não é permitida, tá? O máximo que acontece são aqueles cuidados paliativos, cuidados de fim de vida, mas isso não tem nada a ver com eutanásia, entendeu? Agora, o que você falou é pertinente, né? Que a gente não pode ter esse pensamento, porque até o último minuto, né? Aquele espírito ali, ele pode se arrepender e mudar tudo. Já contei aqui uma vez uma conversa que a gente teve sobre um dos livros do André Luiz, em que ele conta a história de um casal que um estava acamado e pediu para o cônjuge desligar os aparelhos porque ele estava sofrendo muito. Só que quando ele desencarnou, isso foi feito. Quando ele desencarnou, ele não se recordava dessa situação. Ele entendeu que ele foi, que aquilo foi um crime cometido contra ele pela esposa. Eu não lembro se foi a esposa ou se foi o marido, né? Acho que foi a esposa. E aí ele levou muito tempo, né? Ele teve que ser esclarecido, né? Ele foi amparado e esclarecido do que realmente tinha acontecido, né? Então aquilo ali foi uma ilustração para eu colocar aqui, que é muito interessante, que a gente não tem a menor ideia das nossas reações, né? Ele teve um esquecimento, né? Naquele momento ali, deve ter sido muito difícil, muito traumático, e ele não lembrava que ele tinha pedido, né? Então a gente é contrário, né, às leis de Deus. Por conta desses resultados, a gente vê que é contrário, né, às leis de Deus, a eutanásia. Então, eu só queria falar sobre isso. E isso também está lá, essa história da pessoa lembrar no último minuto, está no livro dos Espíritos, como uma dessas perguntas, que eu não vou lembrar, né? Gente que sabe as perguntas de qual, mas uma dessas perguntas ele pergunta ali se no final a pessoa estiver sofrendo, você pode atenuar a dor e coisa e tal, e ele fala que não, que às vezes no último minuto a pessoa pode mudar. E aí a gente não permite ela que ela se arrependa, que ela, né, que ela faça uma prece, que aí ela muda a sintonia pelo menos um pouquinho e vai, porque é muito melhor a gente pensar nisso encarnado antes de morrer, ali naquele momento, do que deixar para depois, que aí a pessoa se arrepende depois, aí começa a falar, eu devia ter feito, aí começa a se culpar, entendeu? Você quer falar? Ou Pedro? No caso, sou eu, Sultani. É só comentar. Você falou sobre. A Carla falou sobre essa questão da eutanásia, e vocês comentaram. E aí lembrou do primeiro livro que eu e minha mãe estudamos com vocês. Era o. Ainda não era o Rumo no Mundo de Regeneração, não. Era o Transição Planetária, eu acho, o primeiro. E tem aquela circunstância do rapaz que fazia tráfico sexual naquela região, que aí no tsunami ele entra em coma e aí tem um pedido da avó dele para ele receber um socorro, mas não de ele sair daquele coma, mas de ele sobreviver àquilo. E aí o mentor explica que ele ia sobreviver, mas que ele ia passar o resto daquela encarnação ainda em coma, quitando aquela dívida. E aí, falou sobre esse negócio da eutanásia, me lembrou que muitas oportunidades como essa de quitar a dívida ainda aqui são perdidas com isso, né? Estou lembrando desse caso, eu só não tenho a lembrança completa, mas estou lembrando desse caso, sim. Pois é, tem, Miranda já falou em alguns outros livros, na Transição Planetária, sobre a história do tsunami.
Me lembro dessa situação. Pois é, gente, isso aí a gente tem que estar sempre com o pensamento nesse sentido, porque é aquele lance, falar, mas aí a pessoa vai brincar, mas se no final, antes de morrer, eu falo, tá bom, então me perdoa, e aí falar com a pessoa, né, me arrependo, coisa e tal. Se for de coração, vai valer. Agora, se não for de coração, aí dá para perceber, né? Que toda a vibração que a pessoa emite, aquilo ali, gente. Sempre vamos lembrar que ele está sempre fazendo ao nosso redor as vibrações que emite. Se eu estou ali arrependido, não é porque eu estou com medo, porque lembra das redes que vai passando e tirando o pessoal dos pântanos da rede de luz, lá no plano espiritual, e só segura e fica preso na rede quem realmente está com a intenção de se melhorar, e os outros que estão ali só com medo de ficar ali, a rede desmancha, é a mesma coisa. Então nós estamos com a intenção de melhorar, a gente consegue ajuda sempre. Agora, se você está querendo ser rebelde, querendo ser contra as leis de Deus o tempo todo, né? Nada você quer e não quer nem se melhorar, nem pensar em se melhorar. Daí você vai ter a sintonia com a pessoa que está querendo esse tipo de coisa, querendo, né? A bagunça vai cair nas mãos dos irmãos que estão perturbados, desequilibrados. E como você já não está muito bem, você acaba que continua desequilibrando. Até você passar por uma situação que, no caso, consegue até uma ajuda lá no plano espiritual e reencarna, como foi o caso da Ruth Maria, que ela reencarnou, né? Foi alguma programação que fizeram para ela. Agora conseguiram tirar ela daquele lugar. Ela estava lá, quem tirou? A gente sabe que tem aqueles casos, aquelas vão naquelas caminhadas, né, aquelas caravanas, conseguiram tirar ela de lá, trazer ela para outra reencarnação. Não deu certo de novo, mas agora pelo menos ela já deu foi um pouquinho mais atenuado. Então, isso tudo a gente tem que lembrar. São muitos detalhes, né? A gente, né, só tem que lembrar sempre de querer fazer o melhor, a nossa intenção tem que ser boa e estar sempre vigiando os pensamentos para poder não ficar traindo negatividade para a nossa vida. Porque nós temos que ter sempre a fé e a certeza que estamos amparados. E aí a gente vai em frente. Agora vamos ter que terminar. Faltam 4 minutinhos. A linha faz a prece para a gente terminar. Vamos lá? Jesus amado, agradecemos por mais esse estudo, essa semana, esse estudo muito rico, que nos traz tanto conhecimento. Agradecemos essa obra maravilhosa de Manuel Filomeno de Miranda, todo esse ensinamento pela psicografia de Divaldo Franco. Obrigada, Jesus, por mais essa semana e que nós sejamos capazes de absorver esses ensinamentos e colocá-los em prática, que é o grande desafio que a gente vem travando na nossa reencarnação. Muito obrigada e até a próxima semana. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, fechamos mais um capítulo. Boa noite para vocês e até terça-feira que Tchau, boa vem. noite, Tchau, obrigada, gente. Su. Beijo Boa para noite a todos. todos. Boa noite. Boa Boa noite, noite, obrigada, gente. Sultana. Boa noite a todos.